Fala, companheirada! Estamos aqui hoje iniciando mais um programa do podcast, o podcast Em Defesa da Educação. E hoje a gente trouxe uma convidada ilustre, uma grande companheira, defensora da educação pública, como todos nós, Bruna Werneck Canabrava, servidora da educação pública desde 2014, mestre em Ciências Políticas pela UF e autora do livro O Projeto Lehman e a Educação Brasileira. Hoje nós vamos falar sobre o mito das fundações educacionais e seus tentáculos na educação pública. Bruna, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer o convite. Acho sempre importante debater esse tipo de assunto, né? Essa pauta que causa muitas confusões, as pessoas mobilizam paixões, né? Tem gente acreditando que isso vai ser a solução para a educação no Brasil, tem gente achando que é a pior coisa do mundo, e eu acho importante a gente ser muito preciso nas críticas, porque a luta é árdua. Então, obrigada pelo convite. Imagina, a luta é árdua e longa, pelo que, né, se apresenta o cenário nacional nesse momento, a nossa luta em defesa da educação. Eu, particularmente, sou contra as fundações educacionais, você já sabe, você me conhece, né? Eu gosto da coisa pública, totalmente 100% pública. Bruna, tem uma frase de um educador, sociólogo, né? Acho que um dos meus ídolos na educação brasileira, o Darcy Ribeiro. Ele diz que a crise na educação pública não é crise, é um projeto. O Darcy, ele é da turma do Anísio Teixeira, né? Eles foram os fundantes da UNB, o Darcy fundou a UENF, né? E eles tinham como meta construir através da educação exatamente o que a gente luta, né? Um Brasil democrático, que transformasse através da educação mentes e corações, né? Que através da educação a gente conseguisse combater esse estado de injustiças sociais que a gente vive no Brasil. Parece que não tem fim, né? Ele queria que a educação fosse a grande transformadora da qualidade de vida e que todos os brasileiros tivessem direito a uma vida digna. Ele, Anísio, Paulo Freire, enfim, toda essa galera nossa, né, que são os meus ídolos, tenho certeza que os seus também. Hoje, já tem décadas da fundação da UNB, né, estamos no século XXI, décadas da fundação da UENF, acredito que, enfim, muito tempo. Que foram motores, principalmente a UNB, né, desse projeto de escola que a gente defende. Mas a UNB, a partir do golpe e construíram, né, a UNB foi um motor desse tipo de escola que a gente defende, e esse projeto de universidade, esse projeto de escola, né, que a gente batalha, ele parece que a gente conseguiu avançar, né, até o ano de 2016, e hoje a gente está lutando, né, a partir do golpe de 2016, a partir do último governo federal de serviço que ele fez, né, a destruição da educação pública, ou pelo menos a tentativa, e destruiu grande parte dos projetos de educação pública do governo passado. Parece que a gente agora vai ter que lutar, né, para reconstruir um pouco desse arcabouço que a gente tinha, né? A gente caminhou de forma acelerada para a construção, hoje, nesse momento, né, com a escola, do jeito que ela ficou. A gente, ao contrário da universidade, do projeto do Darcy, a gente caminha para uma escola que vai criar analfabetos funcionais, né? Todo mundo vai ter segundo grau, vai ter diploma, mas poucos vão saber ler muito pouco além da letra, né? Então, eu estou chamando de analfabetos funcionais né, essa grande massa de trabalhadores que tem uma formação educacional muito precária. O que você acha disso? Bom, tem um monte de coisa que eu acho disso, né? Que você tocou em vários pontos importantes. Uma questão que eu acho sempre boa de demarcar é o quão recente é o pacto da sociedade brasileira de que é importante educar as pessoas. Né? Até a Constituição de 88, até a LDB, não existia essa expectativa de que todo mundo concluísse o ensino médio, de que todos tivessem acesso à educação infantil. Então, assim, esse pacto de que todo mundo tem que estar na escola, todo mundo tem que se educar, isso é muito recente.
E aí eu acho que a gente caminhou bastante no sentido de universalizar essas matrículas. E eu acho importante a gente não apagar certas conquistas que a gente teve no início dos anos 2000. Se você acompanha, por exemplo, o desempenho do Brasil no PISA, né, que é aquela régua internacional e tal, e eu vou assim, deixar de lado, acho que não desvirtua a nossa conversa, a gente entrar no mérito de debater quais são os instrumentos de avaliação que a gente está usando e com que propósitos, mas que a avaliação tem que existir, ela tem que existir porque na educação é normal, né, você avaliar para saber se a criança, o que ela já tem de conhecimento prévio, o que ela desenvolveu ao longo de um determinado período, e também é uma coisa que não deveria ser tabu em termos de política pública, porque toda política pública tem a ver com o uso do recurso público e faz sentido a gente acompanhar se está sendo bem gasto. Então, assim, eu não vou entrar no mérito sobre esse instrumento específico, mas a gente tem ele. E o que a gente viu, o que muitas vezes é jogado na mídia como uma estagnação da educação pública, da educação brasileira, entre um ciclo e outro, muitas vezes não, em alguns ciclos, isso escondeu 2 grandes ganhos. Porque quando você universaliza as matrículas, é justamente quem está abaixo na pirâmide que entra. Então, você está começando a contabilizar os resultados de gente que estava fora da escola. Então, provavelmente, os piores resultados. E aí, se a média continua igual, significa que teve ganhos no topo dessa pirâmide também. Então, você anula esses ganhos em algumas regiões, para alguns grupos, com a entrada de gente que baixa a média, mas que até então estava totalmente fora e excluída do processo de aprendizagem. Então, eu falo isso muito porque isso é esforço e resultado do trabalho dos professores do Brasil inteiro. Acho muito importante ter essa clareza. Isso é uma coisa assim, dos anos 2000, onde as fundações não tinham a importância e a força que elas têm hoje. Então, eu acho muito importante a gente ver onde a gente conseguiu avançar e quem eram os responsáveis naquele momento por isso. Então, isso eu acho sempre importante marcar. Mas eu estou falando de um momento anterior ao golpe e à tragédia da última gestão federal e da pandemia, que também foi um grande revés na educação brasileira. Mas o desafio está aí. E a gente tem algumas experiências, num passado não tão distante, que podem nos ajudar a enxergar os próximos passos e os caminhos a seguir. Então, o governo federal, né, enquanto ente político responsável por delinear, por organizar, por instituir, né, uma política de educação que vai nortear tudo que acontece nos estados, nos municípios, a educação que a gente, né, quer para os estados e municípios, a educação nacional, ele tem que ser o garantidor, né, disso. O governo federal tem que ser o garantidor disso. Os governos estaduais e municipais idem nas suas esferas. Acesso, permanência, né, autonomia pedagógica, qualidade da infraestrutura das escolas, mas não é só isso, né? Não é só isso. A elaboração das diretrizes educacionais, por exemplo, dos currículos educativos, né? Parece que o governo, ele começa, o governo federal, e esse governo novo, recente, através do MEC, me deixa preocupações, porque parece que eles estão abrindo mão mesmo de interferir, né, na organização dos currículos, por exemplo, do currículo de ser o gestor, né, da educação em todos os sentidos. E, ao contrário de estar abrindo mão do seu papel, ao mesmo tempo, estando abrindo mão do seu papel, parece que ele está abrindo mão do seu papel para um outro protagonista, que seriam exatamente as fundações educacionais, né? Eu não sei se eu posso dizer, mas o meu entendimento é que no Brasil, hoje, em termos de educação, a gente tem instalado esse fenômeno, né, que é um Estado paralelo na educação, né, a partir da abertura, exatamente, do dever de fazer do Estado. Ele abre mão do dever de fazer e passa para as fundações, inclusive ao estabelecimento, a organização dos currículos, das diretrizes educacionais, né? Isso, para mim, é muito grave. Pois é. Isso não é um fenômeno deste governo e nem do golpe para cá. Acho que vale a gente lembrar que o Haddad, à época ministro de Educação, foi um dos fundadores do movimento Todos pela Educação, que é financiado por empresas, basicamente. Então, é uma das muitas instituições, né, que a gente chama de fundações empresariais,
Ironicamente, o Todos pela Educação, ele é até um pouquinho mais democrático no sentido de que ele não tem um dono, né? Ele tem um financiador específico, ele é realmente uma miríade, então um mínimo de acomodação e de negociação rola ali dentro, apesar de haver um alinhamento ideológico entre os atores que estão ali. Mas é importante frisar isso, que desde 2006, na sua fundação, o ministro, na época, o Fernando Haddad, foi fundador desse movimento. Então, essa relação do governo federal com essas instituições não é de hoje. Isso se aprofundou, sim, no momento do golpe, principalmente, e de uma forma um pouco diferente ao longo do governo Bolsonaro. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho importante a gente lembrar, só que assim, não tem vácuo em política, né? Em política não há vácuo. Então, se alguém deixa de fazer alguma coisa, outra pessoa vai ocupar esse espaço. E foi isso que as fundações perceberam ali no início dos anos 2000, que tinha muitas lacunas e muitos espaços. Você falou do Anísio Teixeira no início da sua fala, e o Anísio, durante um bom tempo, ele esteve à frente do INEP. E o INEP, na época dele, ele tinha um Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais que tinha braços, centros regionais de pesquisas educacionais. Então, ele entendia que o governo federal, através do INEP, deveria desenvolver suas próprias pesquisas, seu próprio saber e estar próximo dos núcleos, né? Não estar preso só em Brasília, né? Existia essa divisão pelo país todo, gerando esse conhecimento da educação em parceria com os professores. Inclusive, ele tem um texto lindíssimo, que é a arte, acho que é Educação como arte e Ciência da Educação, uma coisa assim, que ele fala assim, o pesquisador ele tem o seu papel, e o professor tem o seu papel. E é importante que haja um diálogo e uma articulação entre os dois, porque ele falou, o laboratório, o trabalho do cientista, ele é muito mais simples, porque ele é todo controlado, você isola a variável que você quer olhar. O professor tem que se deparar com a complexidade que está diante dele a cada momento. Então, assim, eu resgato essa experiência, porque o INEP hoje, ele se profissionalizou muito nessa questão da avaliação, no sentido do levantamento dos dados, né? Que tem essa gerência do SAEB, do Enem, do censo escolar. Mas quem está se apropriando desses dados? Quem está produzindo conhecimento a partir desses dados? Não é o governo federal. Esses dados não estão sendo apropriados, e quem está desenhando essas políticas, na prática, quem tem se debruçado sobre isso, se apropriado sobre isso, tem sido as fundações. E aí eu queria demarcar esses dois momentos muito claros. Assim. Quando vem o golpe, existia aquele discurso de que era só tirar Dilma que tudo anda. Então, o Temer chega muito fraco, precisando se legitimar, precisando dar soluções e entregas. E aí as fundações estavam todas prontas, com entregas para botar na mesa, tanto que a medida provisória que instalou o novo ensino médio, o famigerado novo ensino médio, a lei é de 2017, mas a medida provisória ela é ainda de 2016. Então, é bem no bojo, junto com a reforma trabalhista, enfim, faz parte desse conjunto de reformas. Então, ali, justamente, as fundações elas vão para dentro do Estado e passam a ocupar os cargos e realmente pautar a política pública. No momento do governo Bolsonaro, o que a gente vê é o contrário. E eu acho importante a gente, quando eu falo que a gente tem que ser preciso nas críticas que a gente faz, porque a gente acaba confundindo algumas coisas. Por exemplo, os olavistas, o Escola Sem Partido, eles consideram as fundações globalistas. Né? As fundações falam sobre direitos humanos, as fundações falam sobre direitos LGBTs. Então, assim, isso não é o mesmo projeto. São claramente dois projetos distintos. E a deputada Tabata Amaral ficou famosa no resto do Brasil justamente por um embate com o Vélez, que era o ministro da Educação no início do governo Bolsonaro. Então, isso para mim fica nítido que a galera dela não estava mais no MEC, senão ela não estava protagonizando embates com o ministro. Então, eu acho muito importante ter clareza, porque essas críticas, elas na hora que a gente começa a misturar muito, eu já ouvi muito assim, são duas faces da mesma moeda. Eu falei, no sentido que eu não quero nenhuma das duas, sim, mas de forma alguma eles se enxergam como aliados. E eu acho que tem uma questão que aí o que aconteceu claramente quando veio a pandemia foi que o MEC abriu mão de qualquer articulação, de prover qualquer solução para o resto do Brasil, e essas fundações foram atrás de preencher essa lacuna, oferecendo consultorias para os secretários nos governos estaduais ou municipais, fazendo revisão de literatura do que estava sendo feito lá fora, importando soluções e se colocando como parceiros. E ocuparam esse espaço de referência do que fazer naquele momento. Então, é um esforço
que a gente, que tem outro projeto educacional, tem que construir uma saída e se colocar como referência para soluções para a educação no Brasil. Eu De tava volta. te ouvindo falar sobre 2016 e eu lembro que foi mais ou menos como a gente começou a atuar juntos lá na LERJ, né? Nós duas, junto com um monte de gente. E eu lembro perfeitamente dessa discussão do governo Temer, sabe? Me veio à cabeça assim, esse retrato daquele governo de 2016, governo federal de 2016, e o quanto ali a gente já começava a batalhar contra, nas BNCCs e contra o que viria a ser a reforma, né, do novo ensino médio, ou a deforma do novo ensino médio, né? Então, eu acho que a gente pode perder aqui um dia falando sobre como o governo federal está entregando, né, às fundações educacionais o papel de formulador das políticas de educação. Mas, e o que é mais interessante, né, que você fez um corte interessante, porque a gente fala muito de entregar, né, o papel de formulador dos conceitos dos nossos programas de educação às fundações empresariais. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o lucro, né, a verba pública, os milhões de verba pública que o governo federal entrega para essas fundações. Mas tem uma coisa, né, Bruna, que eu acho que você também tem bastante conhecimento, perspicácia e tal, tem uma outra coisa que é muito pior do que o lucro financeiro, né, do que o lucro econômico, que é o prestígio. O prestígio que essas fundações vão recebendo, né, ao longo do tempo, e atrás desse prestígio, cada vez mais, os seus tentáculos sobre formulando a política de educação que eles querem empreender a nossos alunos, a nossa classe trabalhadora. É muito maior e é muito mais velado também, né? Assim, a gente vê o dinheiro que vai, os milhões de reais que vão para as fundações. E acho que basta, que esse é o lucro das fundações. Quando, na verdade, é muito pior, é muito mais nocivo, né? É muito mais grave. Esses caras têm hoje porta aberta, assento ao lado do ministro da Educação para discutir política pública, né? Para discutir projeto de educação, né? Então, essa descentralização do Estado, no que concerne a organização e a construção do projeto para a educação nacional, pelo poder público, ou que deveria ser pelo poder público, né? Parece que é isso. O poder público está abrindo mão, mais uma vez, né? Para se preocupar com outras áreas, talvez, mas ou tenha sido vencido, né, pela modernidade, que é isso mesmo, né? Vamos trabalhar com a parte de baixo da sociedade, com as camadas mais pobres da sociedade, vamos dar diploma, inserir no mercado de trabalho, e que as fundações, então, seriam parceiras para isso, né, para o bem, né, da sociedade. Como é que funciona, assim, na prática, tanto o governo entregar milhões em moeda, né, em dinheiro, milhões de reais, como ele também permitir que essas fundações ganhem prestígio cada vez mais? Vamos lá, vou organizar minha resposta. Tem uma coisa que te peguei. É que às vezes assim, são muitas coisas que eu quero falar ao mesmo tempo, aí elas engarrafam aqui assim, na saída da boca. Vamos fazer fila, uma coisa de cada vez. A gente vive no neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo ele é todo sobre desregulamentação, desorganização do Estado. Assim, flexibilidade, são meio que as palavras de governança, que tem a ver com justamente a distribuição do poder. Só que essa questão da distribuição do poder, e é muito curioso, porque o crescimento do neoliberalismo no Brasil também veio junto com a redemocratização. Então, essa parte do neoliberalismo colou muito aqui. Porque a gente vinha de uma ditadura, tudo que a gente queria era redistribuir o poder. Então, essa parte do não concentrar, não é um Estado forte, a governança, a participação, isso colou muito, porque a gente vinha muito carente justamente do momento ditatorial. E, mais recentemente, o que a gente percebe, quando a gente fala sobre privatização da educação, varia, né? Tem gente que fala com esse sentido, mas certamente muita gente entende como estritamente o transformar a educação em mercadoria. Cobrar mensalidade na universidade pública, como algumas pessoas propõem, ou trocar a escola pública por voucher na escola privada. Então, fazer essa troca financeira por um produto educacional, um serviço educacional. Isso é, sim, óbvio, a face mais evidente da privatização da educação.
Mas eu acho mais sutil e, em algum sentido, talvez mais perigoso, a privatização da coisa pública. Você privatizar não no sentido de lucrar com, né? Tipo, empresas estatais, elas podem ter lucro e elas não são privadas por isso, né? Elas são públicas, mas são com fins lucrativos. Então, é só a gente separar o privatizar no sentido de estar no âmbito privado, a gestão da coisa pública. E isso, para mim, é mais grave do que a simples venda de serviços, a captura do recurso público. Essa questão da captura, é outra coisa que cola com a gente no Brasil, historicamente, é o discurso da corrupção, né? Há mais de 100 anos que o grande problema do Brasil é a corrupção. E o que é corrupção? É você pegar recurso público e desviar para bolsos privados. No caso mais clássico, é licitações superfaturadas, o empresário embolsa parte desse lucro e devolve na forma de propina por burocrata, doação de campanha, ou sei lá como. O fato é que há apropriação privada dos recursos que são públicos que não são utilizados para o devido fim. Então, a gente fala muito de privatização nesse sentido, do uso do capital político, que os servidores públicos têm, para se beneficiar e conseguir capital financeiro. Só que eu acho que quando a gente está falando sobre ameaça democrática, que é uma coisa que a gente tem conversado muito, né, está em pauta certamente desde as jornadas de 2013, no Brasil e no mundo, tem um fator que eu acho mais grave, que é a transformação do capital financeiro em capital político. Então, é isso que essas fundações fazem. O Lehman, ele é o homem mais rico do Brasil há muito tempo. Se não era lá atrás, quando fundou a Fundação Lehman, já era lá na lista dos mais ricos. Então, quando ele chega para a festa da educação, ele já é o homem mais rico. Ele já zerou esse jogo. E eu não tenho esses dados, mas pelo que percebo, o percentual da riqueza dele que vem de educação não é tão alto, perto do que ele faz em suas outras frentes de trabalho. E educação é muita exposição. Então, assim, o que ele está ganhando, de fato, na educação? Porque lucro, dinheiro, ele já ganhava. Sim. Em outras frentes, fazia outras coisas. Ele ganha capital político. Ele ganha, porque, por exemplo, lá atrás, quando ele tentou juntar a Brahma e a Antártica, isso ficou travado no CAD um tempão até ele conseguir passar. Agora, ele tem pessoas... Ele já expandiu para além da educação e tem parlamentares ligados a eles têm programas de formação para gestor público, para todas as áreas. Então, ele tem pessoas cujas carreiras se desenvolveram graças a ele e os programas dele. Então, olham ele com bons olhos e ganham uma certa simpatia. E aí, o que a gente viu foi que, esse ano, a Americanas teve uma fraude que é das maiores da história do capitalismo mundial. A gente teve uma CPI sobre isso e isso sequer apareceu na mídia. Então, é mais do que usar o capital político para ganho financeiro. Não estou dizendo que isso não ocorre, sim, mas eu acho muito mais grave, sim, que é uma lógica aristocrática, que é quem tem dinheiro acessa a cúpula da política e define os rumos da sociedade para todos. Então, e isso não estava claro para mim. Se você pegar nem no livro isso não está tão claro, porque isso foi escrito uns anos atrás e foi muito a partir dessa fraude das Americanas agora que foi caindo essa ficha para mim, que hoje eu acho o maior problema é uma questão democrática mesmo, de quem tem a legitimidade, o direito de pautar a coisa pública e qual é o acesso. Que é um escárnio isso, né? É isso aí. E pior, cada vez mais a gente vai ficando mais influenciado ao ponto de nós, profissionais de educação, não percebemos esse movimento. A gente, nas escolas, a gente fala da a Fundação Ayrton Senna, né, há quase 10 anos atrás, ou há mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos atrás, né, milhões que iam para a Fundação Ayrton Senna. Hoje a gente fala... hoje o Lema está no centro da discussão, mas a gente não percebe. A gente não consegue perceber que aí eu vou querer depois... Antes só de você pensar para o próximo, pegar um gancho disso que você falou, e eu acho é muito difícil fazer essa crítica, porque as pessoas diretamente envolvidas, todas se beneficiam. Quando o que a gente sabe é que assim, a gente tem muitas redes, existem cidades grandes, com professores bem qualificados, etc., mas tem muitas cidades no interior do Brasil em que as pessoas não tiveram acesso à educação. Então, assim, se chega essa galera das fundações oferecendo ajuda, oferecendo capacitação, ensinando esse professor a como dar uma aula melhor, falando que o futuro do Brasil está nas suas mãos, então dá um senso de importância, isso é muito gratificante.
para o Claro. professor, é muito gratificante para os alunos, que passam a ter acesso a coisas mais bem equipadas, é muito gratificante para as famílias, quando vem que o filho pode ganhar um prêmio, não sei o quê, concorreu a alguma coisa. É um alívio, muitas vezes, para os secretários de educação ou prefeitos, que realmente a educação é uma coisa muito complexa, e às vezes eles não sabem como conduzir, e tem alguém aqui me ajudando e resolvendo isso para mim. A minha experiência, eu passei um ano na prefeitura de Niterói, tive algumas interfaces, né, nos procuraram, aquele momento de reabertura das escolas. Nunca foi vendendo nada, era oferecendo ajuda gratuitamente. E eu acho que tem uma questão que é a autoestima que eles trazem. Porque na hora que ele fala para o professor, poxa, você, futuro do Brasil é com você, vamos junto, vamos melhorar, Isso é vai o ficar centro ótimo. do processo. Vai ficar ótimo. Quando não é. O centro Então, do mas o processo. serviço público não faz isso nunca. Uhum. O mundo público, foi a minha experiência desde que eu virei servidora em 2014, uma vez que você entrou, escola patrimônio e pronto. Se você é interessado, se você corre atrás, se você se desenvolve, dane-se. Ninguém vai te dar mais autonomia, ninguém vai te ouvir mais, não necessariamente. E essa galera não está dizendo, poxa, estou vendo que você está fazendo um trabalho ótimo. É uma coisa que a gente tem que começar a fazer isso. Construir isso por outros caminhos. Não pode deixar só eles fazerem isso. Não podem ser só eles estimulando Sim. a autoestima. Agora, Bruna, isso também não tem a ver assim com o acesso, nosso acesso à informação, a leis que existem, a dados, e a gente não procura fazer essa pesquisa muitas vezes, né? Eu acho que não é só isso. Acho que tem a ver muito com o serviço público abrir mão de fazer esse tipo de coisa. Tem que haver estruturas públicas Uhum. que sirvam como polinizadoras, que identifiquem boas experiências, que deem espaço para essas pessoas Sim. compartilharem, entendeu? Então, assim, acho que é uma questão da gestão pública mesmo. Sim, eu ia falar sobre esses dados no sentido de que você sendo uma pesquisadora e tendo um alvo, né, para uma questão, para sua pesquisa, uma pergunta, então você vai pesquisar, o nome já diz, você vai chegar a determinadas informações. Mas na sala de aula, o professor da sala de aula, né, ele tem um salário mínimo e ainda tem que se preocupar em aumentar a qualidade da sua aula, né? E muitas vezes ele não sabe que o não acesso dele a determinadas leis de informações, pesquisas, ou o tempo que ele não tem para isso, né, afasta ele dessa realidade, que tem algumas informações que a gente precisa pesquisar, que a gente precisa sondar, que a gente precisa ir mais à frente para a gente não cair nessa esparrela, né? Essa coisa simplista, né? O lema, as fundações educacionais ganham muita grana que deveria estar sendo investida no serviço público. É verdade. Eu acho que ganham muita grana, deveria estar sendo. Mas esse não é o mal maior. Eu Né? nem sei o quanto disso é verdade, Andréia. Assim, percentualmente, do Sim, percentual, sim. eu não tenho esse dado, mas eu não tenho confiança de concordar que tem um alto percentual dos recursos dos orçamentos de educação que estão indo para os bolsos das fundações. Não sei dizer se isso é verdade. Pois é, pior Porque eu acho que ainda. talvez não estejam indo, mas eles estão direcionando o que... Foi uma coisa que a Marcele conversou aqui no episódio com você, sobre, por exemplo, a escolha pela questão da conectividade. Então, a escolha pela conectividade são equipamentos que custam caro, são equipamentos que requerem manutenção. Ainda mais quando... todo mundo sabe, gente, o computador vive dando problema. Ainda mais quando ele é compartilhado por crianças. É óbvio que vai dar vírus, é óbvio que vai dar problema. Então, tem que ter gente mantendo, né? Trabalho reprodutivo das máquinas. Mantendo essas máquinas funcionando. Quem são os provedores de serviço, de dado, do software? Então, assim, eu acho que eles estão direcionando para o uso. Acho que requereria um outro mestrado, talvez um doutorado, assim, para realmente conectar as pontas de que o recurso está sendo... volta para essas mesmas pessoas que estão tomando decisão. O que eu acho é que, sim, são pessoas que estão tomando decisão sem legitimidade para tal. Isso. Que não passaram pela chancela do voto, não passaram num concurso público, foi o que a gente pactuou. Então, assim, quem exerce esse poder e esse critério, né? Tipo, por que isso está pactuado como uma prioridade? Eu queria só fazer mais um adendo, que a Fundação Lema é uma das principais parceiras e ajudou a articular lá atrás, uns 15 anos atrás, a GEDUCA, que é a Associação dos Jornalistas de Educação. Então, esses jornalistas que cobrem a pauta da educação são informados, sobretudo, por essa associação, e essa associação é financiada por essas pessoas. Eles fazem seminários todo ano. Quem define a pauta do seminário? Quem convida quem vai falar no seminário? Então, assim, é isso. Essas fundações, hoje elas financiam
essa associação de jornalistas, elas são parceiras da Associação dos Secretários Estaduais de Educação, a CONSED, elas são parceiras da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, elas estão pautando e organizando todos os seminários e todos os clippings e a informação que chega para essas categorias, né? Os secretários... Isso é muito grave, porque é consciência, né? Na verdade, eles estão é manipulando as consciências. Quando a gente fala assim, o lucro não é econômico... É hegemonia. É hegemonia, é isso. Eu ia falar exatamente esse termo. Né? Os caras estão sendo hegemônicos na construção do conhecimento e das nossas consciências, dos profissionais também. E eles se alimentam muito de coisas lá de fora. É uma visão muito colonizada, né? Que é, você estuda lá fora, você olha como é feito lá fora e você tenta trazer e transplantar essas soluções para cá. Como quando você falou, o Brasil tem um histórico de grandes pensadores da educação. E é isso, a gente sabe que a educação, como em várias áreas, né, o que acontece na ponta é muito diferente do que foi planejado no nível central. Então, isso tem que ter um diálogo, tem que ter ida e vinda. Não pode ser só, por mais brilhantes que sejam e mais bem formados que sejam, essas pessoas ocupando o nível central, não pode ser só difusão, né? Você tem que ter uma retroalimentação e espaço de crescimento para quem está na ponta. Porque você falou isso da falta de acesso e informação dos professores. Isso pode até ser um problema, mas eu acho que existe um outro problema, que são pessoas que desenvolvem um trabalho de excelência na ponta e que dependem de uma Fundação Lehman chegar, identificar e dar palco e mostrar o que ela está fazendo. Quando elas não conseguem esse reconhecimento na própria estrutura, né, pública. A gente tem as universidades estão pouco também conectadas nesse sentido. Assim. Quando eu escuto falar em mestrado profissional, eu acho engraçado, porque o mestrado profissional, em muitos sentidos, ele torna pessoas da prática mais acadêmicas, quando eu acho que, na verdade, a academia devia estar aprendendo um pouquinho mais sobre o que é a vida real na prática. Porque são os professores universitários que formam os futuros professores, pessoas que não estão em sala de aula ainda. Só que eles formam a partir do quê? A partir de suas pesquisas. Mas a partir do momento que você tem os mestrados profissionais, você tem professores que estão na ponta e estão ali dentro. Então, eles também têm a ensinar de volta para a universidade, né? E nessa formação. Então, essa troca precisa acontecer também nas universidades. Então, Bruna, eu concordo Bruna é com você. polêmica. Bruna é polêmica. Eu que atuo, né, com educação, com política de educação há alguns anos. Me considero ativista, né? Eu não conhecia o GEDUCA. Eu não sabia que o Lema, por exemplo, patrocinava essa associação de jornalistas de educação, sabe? Então, assim, falta realmente... É muito pior, não é que falte informação só para a gente sobre como atuam, como funcionam, né? É muito pior, é muito velado. A sensação que eu tenho é que a gente está totalmente absorvido, né, no centro de um complexo que está sendo construído o tempo todo, sem a nossa participação, mas que precisa da gente para construir, mas fazendo o que eles querem, né, e não o que deveria ser feito. Voltando um pouquinho ao que eu falei, né, a polêmica anterior, né, sobre essa questão da participação e o que está por trás disso, e a questão da separação a distribuição do poder, né, governança, participação, tudo tem a ver com distribuir o poder. Só que, da mesma forma que você, muitas vezes, chega num supermercado e aí você vê várias marcas de shampoo, por exemplo, mas quando você vai olhar, eles são todos ou Unilever ou L'Oréal, no fim das contas, parece que você tem 30 opções, mas é mentira, só tem 2. É a mesma coisa. Esse mundo, você fala assim, não, gente, olha quanta gente está de acordo. A CONSED, e a Undime, e o GEDUCA, e no fim das contas, está tudo sendo financiado pela mesma pessoa. Então, agora, a bola da vez do mundo Lehman é a tal da Mega Edu. Por quê? Porque ele já sacou que não pode ser a Fundação Lehman pautando tudo. Então, cria-se... e não é só o Lehman, né? Eu pego o Lehman porque o Lehman foi o meu objeto de estudo. Então, fica parecendo que eu estou pessoalizando nele. Talvez ele faça isso aí mais do que a média, mas não é exclusivo dele. A questão é isso, é que você cria uma falsa participação. Porque você bota, não, gente, é um monte de gente diferente à mesa. Só que, no fim das contas, são todos financiados e passam pelo mesmo filtro. Então, você ouve a mesma fala por diferentes vozes, mas que vêm do mesmo... Passaram por um mesmo filtro anterior. Eu estou rindo, mas é trágico. A influência das fundações, né, na educação, para mim, ela interliga duas modalidades de educação. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, e também a educação à distância. E é muito grave, é muito cruel, né, formar profissionais de mão de obra barata
para atuar no mercado, enfim, na vida do trabalho, mas sem horizonte, né? Sem permitir que esses estudantes tenham um horizonte de transformar, né? De se transformar, de crescer, manter ali. Né? Isso eu chamo de colonização da educação. Não sei se eu estou certo, não sei se você concorda. Eles estão colonizando a nossa educação. Acho que você falou sobre isso agora há pouco. E mais, né? As empresas, as fundações educacionais e as empresas, de uma forma geral, elas se escondem atrás dessa história do mito, né? Do mito da responsabilidade social e do combate à pobreza. Né? E aí vão formando novos paradigmas, que é isso que a gente chama de colonização da educação. Uma outra coisa, e aí eu queria citar esses exemplos e depois te fazer uma pergunta. O iFood, a empresa iFood, agora em 2023, ela celebra 14 mil diplomas e certificados do ensino médio, que ela forneceu para os seus entregadores. Então, eles estão hoje incluídos no mundo do trabalho. Né? Porém, esses cursos de ensino médio, e são empreendedores, né? Ainda tem isso, agora essa garotada é empreendedora. Né? Esses cursos que titularizaram os meninos no ensino médio são cursos de curta duração, de educação à distância, que a gente não tem nenhum controle sobre a qualidade da educação que está sendo oferecida ali. Né? Aí eles fazem lá o exame de certificação, o Enseja, não sei o quê, o exame de certificação nacional e também o Enseja, tarará, tarará. É uma fundação, uma parceria entre esse curso, né, do iFood, é a iFood Decola, é a Fundação Educacional da iFood. iFood Decola com EdTech Descomplica, né, que é uma outra fundação. Ao mesmo tempo, o Andes, Sindicato Nacional, ele entrou numa campanha pela revogação da BNC Formação, que vem lá de 2019, né, que veio também colada, paralela à BNCC e à reforma do ensino médio, né, veio um pouco depois da BNCC, mas paralela à reforma do ensino médio. E aí, porque a Andes, né, está dizendo o seguinte, é um serviço, uma prática, né, um serviço do governo, o governo entregando às fundações é exatamente isso, a questão mercadológica da educação, privatista, rebaixando a qualidade dos cursos de licenciatura e precarizando a formação dos professores. O governo do Paraná, olha só que loucura, eu lendo, né, sobre o sindicato lá dos professores do Paraná, o APP Sindicato, o governo está lá nos sites, eu estou apenas lendo o que está lá no site da APP Sindical do Paraná. Produziu material escolar para combater a mentalidade pobre e fomentar a mentalidade rica. É um produto, né, um material escolar para as crianças do ensino fundamental para combater a mentalidade pobre e fomentar a mentalidade rica. Esse mesmo governo está fechando as escolas de jovens e adultos. Né? Parece que já fechou o estado do Paraná. E, ao mesmo tempo, o estado do Paraná, agora, dados de 2023, na região sul, é campeão em analfabetismo. São mais de 365 mil jovens com 15 anos ou mais que não sabem nem ler nem escrever. Então, assim, está combatendo a mentalidade pobre na educação e fomentando a mentalidade rica. Né? Bruna, qual é a importância para você hoje? Eu acho, né, que essa discussão do currículo, né, da formulação das fundações empresariais, formulando, né, os nossos conceitos, as nossas premissas, os nossos programas de educação, os nossos currículos, ela é um desserviço, a gente já falou sobre isso tudo aqui, né? O ganho que eles têm é político, é um capital político muito maior do que o capital financeiro. E o mais, para mim, criminoso dessa história, porque chega a ser um crime, cara, quando você nega, né, uma juventude que precisa da EAD, que precisa da educação à distância, da educação de jovens e adultos, né, para tentar, né, galgar uma outra profissão, subir um pouquinho na vida, conseguir um trabalho mais decente, se qualificar enquanto trabalhador, né? É uma sacanagem, né, com essa garotada. Então, eu queria falar um pouquinho sobre, considerando que você
uma funcionária do CCIERJ, né, com longa, uma instituição estadual que eu prezo muito, que eu admiro, que eu respeito muito o CCIERJ, com todos os problemas dos governos, o CCIERJ é o CCIERJ para mim. E aí, qual a importância que você vê hoje na educação de jovens e adultos, a relação, né, entre educação à distância, jovens e adultos, de que maneira que essas duas modalidades poderiam estar nos auxiliando ainda mais, né, num programa, se tiver investimento do governo, obviamente, nos auxiliando ainda mais na formação dos nossos jovens, né, na construção de uma consciência crítica nessa garotada. Certo. Então, vamos lá. Eu vou primeiro explicar rapidamente o que é a Fundação CCIERJ, né, porque acho que nem todo mundo conhece. É uma fundação do governo do Estado, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ou seja, na mesma pasta que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ, a UENF, que é a FATEC também, e que é a FAPERJ, que é a Agência de Fomento. Fomento não, né, não é agência, mas é o órgão do Estado para financiamento de pesquisa. Então, só para localizar. A gente é um centro de educação à distância e divulgação científica, público, do governo do Estado. E a gente faz educação à distância, como dizem os jovens, né, muito antes de ser modinho. O CEDERJ, que é um consórcio entre o governo do Estado, na figura da Fundação CCIERJ, e as universidades públicas aqui no Estado do Rio de Janeiro, federais ou estaduais, a gente oferece graduação à distância desde o início dos anos 2000, desde 2002, se não me engano. E essa foi uma concepção do Darcy Ribeiro, que passou muitos anos na Amazônia e que entendeu que se a gente entende que a educação é um vetor para o desenvolvimento e emancipação do país, soberania brasileira, se a gente entende que a gente precisa de profissionais bem formados em todos os cantos do país, ajudando a desenvolver, prestando bons serviços públicos para a população local, você precisa formar essas pessoas. E entendendo que o Brasil tem o tamanho que tem, não vai ter universidade presencial disponível para todo mundo. E quando as pessoas têm que viajar para estudar, muitas vezes elas arranjam novos empregos, se casam nessa nova localidade e de onde ela veio continua carente, com as mesmas carências que tinha antes dessa pessoa ir embora. Então, a educação à distância, eu faço essa defesa, ela tem que fazer parte das soluções educacionais. Principalmente, isso para mim fica muito claro quando a gente fala das dificuldades geográficas de algumas regiões do país. A gente vai entrar aí numa questão também, por exemplo, pessoas com dificuldade de mobilidade, com deficiências. Se você é cego, você atender uma aula presencial, talvez seja mais difícil que fazer via online, que o browser é adaptado e você consegue tornar esse curso mais acessível. Então, eu estou falando isso porque assim, é importante lembrar que existem populações específicas que se beneficiam muitíssimo da educação à distância. Então, eu trabalho com isso, mas eu tenho essa convicção de que faz parte das soluções. Significa que tudo tem que ser educação à distância, Bruno? Não, claro que não. Significa que a educação à distância tem que ser precarizada? Também não. Então, eu falo assim, existe um outro debate, né, que uma coisa é a modalidade, presencial ou à distância. Existe um outro debate que é sobre abordagem pedagógica e qualidade. Então, assim, se você entra numa sala de aula presencial, o professor fala sem parar durante 2 horas, nada dialógico, manda você só fazer um questionário quando você vai para casa, qual a diferença de você assistir uma videoaula e responder um questionário? Nenhuma, né? Pelo contrário. A videoaula você pode botar no tempo que você quiser, muitas vezes ela é bem editada, ela tem imagens para contrapor, ela pode ser bem feita. Então, numa lógica de transmissão de conteúdo, em que só o professor fala e o aluno só faz exercício para checar se aprendeu ou não, a tecnologia pode ser ajuda da escala, mas não só. Pode oferecer um produto melhor, em termos de, né, você inserir imagem junto, botar lettering, botar várias coisas, né, diferente do que acontece em sala de aula. Então, e isso é um problema que a gente vê acontecer nas nossas salas de aula, inclusive de educação básica. A gente não está falando só das grandes corporações, das grandes... É muito comum. Dos grupos de educação superior com fins lucrativos. Então, eu acho importante porque esse debate, todo mundo bate nisso na EAD, mas isso é um problema também no presencial, é endêmico. E aí, a outra questão que eu acho importante a gente levantar é essa relação entre o formar para o trabalho, que isso é uma falsa dicotomia no meu entendimento. Porque qualquer adulto precisa se sustentar. O que não falta é gente bem formada com mestrado, com doutorado, pensamento crítico, deprimindo
porque não consegue se colocar no tal mercado de trabalho, não consegue sustentar as próprias contas e vai definhando, por mais crítico que seja, assim, as duas coisas elas têm que existir juntas, né? A educação ela tem que ser crítica e ela tem que porque o trabalho também é uma forma de você se inserir na sociedade, né? Em última instância, ninguém dá conta de tudo sozinho. Então, eu preciso de médicos, eu preciso de advogados, eu preciso de arquitetos, eu preciso de alguém que plante uma comida, mesmo que eu resolva cozinhar toda a minha comida, eu preciso de alguém que plante. Então, assim, é a nossa interdependência que se organiza através do trabalho. Então, para além do mercado de trabalho, né, o fazer profissional, essa interdependência, ela tá nada. A gente precisa de todo mundo bem formado. E sendo capaz de se sustentar a partir do que consegue fazer. E aí eu acho que tem uma questão que vem lá da década de 50, que é a teoria do capital humano. Porque aí, um belo dia, um economista faz uma análise, encontra o que, para a gente, pelo menos hoje, é muito óbvio, que é quem tem mais diploma, né, níveis superiores de educação, mais tempo de escolaridade, ganha mais. E aí, naquele momento, aquilo era uma verdade. Só que, a partir do momento que você enuncia isso, você descola o objeto diploma do que está por trás e te leva a isso. E aí você ter o papel diploma passa a ser o objeto de desejo, e não você ter a formação que é atestada no diploma. E aí isso é que vem toda essa corrupção, corrupção nesse sentido, né, de corromper o sentido da educação. Então você passa a estimular jovens e adultos, isso é mais claro para os jovens e adultos do que nas crianças, porque jovens e adultos podem fazer a escolha de não estar na educação, você passa a estimulá-los que eles corram atrás da educação, não pela educação, não para se formar, não para ter uma educação melhor, mas para ter um trabalho mais qualificado, mas para ter um pedaço de papel que vai abrir a porta mágica do mercado. Só que, nesse meio tempo, também o mundo mudou, né? Nada disso mais é garantia de nada. O que a gente mais vê é a questão das dívidas de pessoas com papel, com ou sem formação qualificada, mas com o papel que ainda tem dificuldade de se inserir. E eu acho que tem uma questão só que eu gostaria de acrescentar, é que existe essa obsessão com as futuras gerações, né? Os jovens, as crianças, agora é a primeira infância. E assim, você não vai cuidar da primeira infância sem você cuidar dos adultos em torno dela, né? Você, no nível central da gestão pública, a única forma de garantir qualquer coisa para essa criança é que os adultos em torno dela estejam aptos a cuidar dela e atender às necessidades dela. E aí isso passa pelas famílias e pelos professores, principalmente, né? Os profissionais que estão todo dia com essa criança. Então, se os professores estão maltratados, se a família está precarizada, pegando ônibus, demorando 3 horas para ir, para voltar, assim, qual é a atenção e disponibilidade que esses adultos têm, de fato, de prestar atenção e dar conta das necessidades dessas crianças? Então, até se o seu foco é a criança, isso não vai chegar a lugar nenhum se não houver um pensamento sobre como se estrutura o mundo do trabalho dos adultos em torno dessa criança, para que eles estejam disponíveis. Isso a gente viu um pouquinho que você está falando na pandemia. Sim. Né? A pandemia mostrou para a gente quanto a nossa sociedade não tem condições, né, de se educar como um todo, como um todo complexo, um conjunto, né, nesse conjunto de relações. Porque na pandemia, as mães, algumas ficaram em casa, né, poderiam dar assistência aos filhos, mas não sabiam como dar assistência aos filhos. Não tinham nenhum entrosamento ali com a escola, com a educação. Algumas tinham que trabalhar fora, empregadas domésticas, né, lavadeira, faxineira, tarará, e ainda tinham que cuidar das crianças do afazer. Muitos sem rede em casa, sem quarto para dormir, quanto mais uma rede, um computador só para aquele menino, né, um tablet, um celular só para aquela criança. Né, uma família com 10 pessoas no mesmo cômodo. Né, aí a mãe tinha que trabalhar e cuidar da educação do menino. Realmente a gente precisa pensar em como ajudar a nossa sociedade a sair desse espectro de subdesenvolvimento da educação, que nos levam... É um negócio do biscoito, né, do Toshin, né? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Né? A gente tem que dar conta dessa discussão da educação. Né? A nossa educação, a educação que a gente tem, que a gente quer e que a gente precisa. Né? De que maneira construir para que a nossa sociedade se desenvolva como um todo. Né? E aí todas essas interfaces, esses conceitos, esses temas que a gente está conversando. Queria voltar um pouquinho, que você falou uma coisa que eu tinha apontado para a gente dialogar, que eu esqueci, assim, me perdi aqui. Você falou sobre a formação dos professores, né? Só para jogar a pilha. Na última década, os cursos de licenciaturas à distância
a formação de professores em faculdades particulares de qualidade igualmente duvidosa quase triplicou. Um dado que saiu há pouco tempo numa pesquisa dessas aí, que eu li, uma matéria de jornal, né? Na última década, a gente saltou de 28% de escolas de licenciatura à distância, sem nenhuma qualidade, da formação de professores, né, para 60% em 2000. Houve um crescimento, né, nessas escolas, faculdades privadas, né, sem qualidade, na formação de professores. E ainda isso. Né, quando a gente fala das fundações, quando a gente fala da mercantilização da educação, né, de todos os problemas que a gente tem no governo, no Brasil, num país como o nosso, né, de dimensão continental, né, como é que a gente... Se a gente não... É uma outra coisa que a gente não olha, é a formação dos professores. Né? Enfim, temos... A formação de professor especificamente não é muito a minha área, né? Sim. Eu falo um pouco sobre a educação à distância, o que eu acho é que, assim, como eu falei, se por um lado a gente não pode prescindir dela, né? A gente precisa que pessoas se formem professores mesmo lá no interior da Amazônia, no meio do sertão, a gente, né, tem escola, então tem professor, então esse professor tem que ser bem formado. E eu não acho desejável que ele seja obrigado a sair do seu município para conseguir se formar. Mas eu acho que a gente tem que utilizar as ferramentas, não só à distância que a gente tem hoje, mas pensar realmente como é essa solução, assim, como formar as pessoas. Primeiro, que tem essa questão do que é a docência na educação à distância. Acho que grande parte do problema é que as estratégias têm sido todas na lógica da massificação. Então, é um monte de videoaula, um monte de questionário. E uma das diferenças, por exemplo, do CEDERJ, que é público, para o modelo das universidades privadas, é que os professores das universidades públicas têm um certo orgulho da qualidade que oferecem. Então, independente das aulas e do material que está sendo empregado, está sendo bom ou não, a quem, poderia ser melhor, mais atualizado, mas nas provas existe um cuidado de que só se forma quem de fato tem certo nível. Essa coisa do descolamento da qualidade da formação e do diploma, nas universidades públicas eu vejo que ela ainda é um valor, que isso não se descolhe. Então você consegue... Só que nas universidades privadas, elas vivem de vender matrícula. Então, tem menos esse orgulho, até porque as pessoas envolvidas no processo nem pertencem, muitas vezes, à instituição, elas foram contratadas para gravar uma videoaula, elas são contratadas pontualmente, então, assim, elas não têm muita ingerência, muito orgulho, muito cuidado com... Elas fazem o melhor que podem ali, naquele momento delas, mas as instituições estão mais interessadas que as pessoas não desistam, né? Que não haja evasão, que ela continue pagando. Então, ela precisa passar de ano, porque se ela não passar, ela não vai... No CEDERJ, você pode parar, você pode ficar reprovado, você continua ali. Mas se você depende de pagar matrícula... Então, tem umas questões que é isso, quando você abre um mercado desses diplomas... E aí, de novo, a pessoa que paga esse diploma em 4 anos, ela faz um financiamento de diploma... Ela, de fato, talvez... O Brasil é tão carente de professores que, mesmo com uma formação aquém, ela talvez consiga se colocar no mercado. E talvez seja melhor para essa criança, a pessoa mal formada, do que a bem formada. Mas o fato é que, assim, isso é muito pouco. Claro. Isso é muito pouco. Assim, para quem está faminto, qualquer farelo é um farelo. Mas a gente está precisando de alimentos mais nutritivos, de uma educação com um investimento sério para que isso realmente... que dê conta das nossas necessidades. Então, Bruno, a gente está caminhando para o final. Eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando com você, porque eu estou aprendendo muito. Eu quero falar mais com você, conversar mais com você, mais vezes aqui no podcast. Quero que você se sinta convidada. Eu vou fazer uma provocação final, uma brincadeira aqui, que eu acho que é isso. No centro do debate sobre a nossa educação, a educação brasileira, a atuação das fundações educacionais e a falta de interesse do governo federal em dirigir a construção de um projeto de emancipação da sociedade, nós podemos afirmar que vivemos hoje aquele colonialismo intelectual e mental, né? Um tecnocratismo interessado e um sectarismo míope ideologicamente. Bruna, só para a gente fechar essa discussão, fica à vontade, tá? Mas
antes da gente se despedir, eu também quero dar um alô aqui pro pessoal. Certo. Bom, eu acho que você está certa. Acho que existe esse colonialismo. Acho que existe, por um lado, uma certa pressa, mas essa pressa ela é por soluções fáceis, que não necessariamente se sustentam a muito longo prazo, né? Até porque cada programa que não funciona é mais uma oportunidade de lançar mais um programa no que vem. Então, eu acho que está faltando densidade das políticas, articulação do que já foi feito, e eu acho, sobretudo, essa questão dessa troca do centro para a ponta e da ponta para o centro, né? Saber ter espaços que sirvam, ao mesmo tempo, de desenvolvimento profissional, dos profissionais da ponta poderem crescer e almejar cargos com mais poder, com mais tomada de decisão, e que isso também, quando você traz gente da ponta para ocupar esses espaços, a política formulada ela é mais informada, ela é mais precisa, ela é mais próxima das necessidades reais. Né? Enquanto a gente fica nessa de tentativa e erro, de pessoas no nível central tentando certas coisas, importadas lá de fora, em outros contextos, eu vejo muito debate aqui que não faz muito sentido, porque é uma literatura produzida em cima de outras escolas com outras características, né? Lá fora, né, os países que a gente tem como modelo e tal, é meio impensável que você só tenha aula de física, por exemplo, ou de química, se utilizando de quadro negro e livro, ou mesmo aplicativo. Porque um diagrama aceita tudo. Então, na hora que você fala das reações químicas, por isso que as crianças erram. Bom, porque o diagrama é um diagrama. Você tem que ficar decorando o diagrama certo, enquanto se você, de fato, tem a oportunidade de botar o produto, o químico, o solvente, você vai ver a coisa funcionar ou não funcionar. Não é um diagrama que eu tenho que aprender e decorar. É uma coisa que eu vivi, que eu lembro que eu coloquei isso e não coloquei aquilo, e o que funcionou, o que corroeu, o que manteve. Então, assim, quando você pega uma literatura lá de fora, você está falando de escolas que já venceram essas etapas e que a gente nunca nem chegou nelas. Todo mundo que estuda minimamente a questão da memória, né, sabe que o contexto em que você aprende as coisas ajuda a gravar, você lembra da pessoa. Eu vou lembrar do que a gente conversou aqui, porque eu vou lembrar desse espaço físico. Se você tem todas as aulas no mesmo espaço físico, branco, nada que te ajude, tudo. Com calor danado na sala de aula. Tudo isso vira... exige demais da memória da pessoa, porque não é vivência. Não é vivência, é a apreensão de algo que foi transmitido. Então, eu acho que falta isso, né? Falta mais espaço para vivência, mais tempo para as crianças e para os professores desenvolverem, e mais diálogo entre os níveis centrais que tomam as decisões e quem está na ponta, de fato, percebendo o que funciona e não funciona. Bruna, a gente vai ter que encerrar. O papo está muito bom, está tudo muito bem. Foi uma aula, obrigada, mais uma vez, obrigada. É sempre bom partilhar com você esses momentos. Mas antes de você se despedir, eu queria que você também falasse sobre o seu livro, né, o Projeto Lehman e Educação Brasileira. Você tem um site, você tem um Instagram, onde é que a gente pode adquirir, tá? Fala aí pro seu público. Momento do jabá. Pois o livro se chama O Projeto Lehman e Educação Brasileira. Ele é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, então boa parte dele é o resultado da minha pesquisa, mas eu fui um pouquinho além, que o livro foi lançado depois, então eu chego a falar um pouco sobre esse espraiamento do Lehman para além da educação, para outros setores da vida pública. Ele saiu pela Caminhos Editora, então se entrar no site da Caminhos Editora, se jogar no Google Caminhos Editora Lehman, você chega na página e lá tem o link para todas as plataformas digitais. Ele existe em e-book também, que ele fica um pouco mais barato no e-book. Aqui no Rio de Janeiro está na livraria Folha Seca, está também na livraria São Francisco, que fica no Grajaú. Eu tenho alguns exemplares comigo que eu posso vender, e o meu Instagram é @vernecb.rj. Que bom. E aí, enfim, quem quiser... Eu não canso desse assunto. Assim, é muito comum as pessoas acabarem pensando, não aguento mais olhar para isso. Eu realmente não canso. Eu comecei a estudar isso em 2017, que foi a época que eu entrei no mestrado, defendi em 2019, e de lá para cá eu continuo acompanhando e angustiada e reformulando as minhas opiniões sobre isso. Então eu gosto sempre de conversar. Quem quiser, me procura que eu vou conversar sobre isso. Eu li o seu livro e eu estou esperando para você autografar. Não trouxe ele aqui hoje, foi um esquecimento. Li
E ele é muito bom, ele te prende, né? E indico para todos os profissionais de educação que leiam esse livro, que ele dá para a gente toda a noção do que é essa discussão sobre o mito das fundações, o nosso arcabouço de educação, qual é o nosso papel e o que a gente precisa fazer, né, para trabalhar e tentar construir essa educação. Companheirado, infelizmente estamos chegando no final. Sempre assim, né? O doce acaba rápido, quando a gente gosta muito, a gente devora. Mais outros episódios virão. Bruna é nossa convidada do podcast, o podcast em defesa da educação, se ela quiser, se ela aceitar. Vamos juntos, já até o próximo programa, que já chega para vocês. Obrigada, pessoal. Bruna. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Como falei, para mim é um prazer debater esses assuntos e estou sempre à disposição.